lá! Sabe quando a gente pega um livro muito bom e, de repente, é como se a gente estivesse lá dentro da história? A gente até esquece que tá lendo, né? A gente passa a viver aquilo. Pois é. Só que alguns livros são diferentes. Eles não são só uma janela para outro mundo. São, na verdade, um espelho. Na maioria dos livros, a gente se torna o herói, o vilão, a gente vive os conflitos, as conexões deles. Mas o Zohar, ele faz uma coisa totalmente única. Em vez de puxar a gente para dentro da história, ele vira o jogo e pergunta quem é a pessoa que está lendo. A história, no fim das contas, é sobre nós. Normalmente essa pergunta nem faria sentido, né? A capa de um livro diz quem escreveu, mas nunca quem está lendo. E por que diria? Só que com o Zohar, essa é a única pergunta que realmente importa. Se a gente não fizer essa pergunta, a gente não entende do que o livro realmente se trata. Ok, então vamos mergulhar nisso. A resposta mais óbvia parece ser: ué, sou eu que estou lendo. Mas essa resposta, que parece tão simples, abre uma questão muito, mas muito mais profunda. O que exatamente é esse eu? É por aí que a nossa investigação vai começar. A nossa percepção normal do dia a dia é que somos essa entidade privada dentro de um corpo. Temos nossos próprios sentimentos, nossas ideias, nossos desejos. Somos um indivíduo, sabe? Único, separado de bilhões de outros eus que existem por aí. E como é que esse eu funciona na prática? Bom, a percepção é de uma competição constante, por sobrevivência, por prazer, por amor. A gente tem ali um círculo próximo, família, alguns amigos, e essa parece ser a nossa capacidade máxima de conexão. E o resto do mundo? A atitude geralmente é: viva e deixe viver. Claro, desde que não ameacem o que é nosso. Essa visão de mundo parece fazer todo sentido, mas a premissa do Zohar é que isso é só um pedacinho da verdade. O Zohar não foi escrito para um leitor individual, porque, segundo ele, essa coisa de indivíduo simplesmente não existe. Por baixo de toda a complexidade que a gente vê no mundo, pessoas, objetos, fenômenos, a realidade, na verdade, se resume a algo surpreendentemente simples. E entender isso, nossa, muda tudo. Isso mesmo. A estrutura fundamental de toda existência, de tudo o que existe, se resume a apenas dois elementos. Então, vamos lá, desvendar essas duas forças fundamentais que, de acordo com essa perspectiva, compõem absolutamente tudo o que existe. Então, aqui estão as duas forças. De um lado, Boret, o Criador, que é descrito como uma lei imutável de doação, de dar. Do outro, Adam, a criatura, um único e coletivo desejo de receber. Mas a grande sacada aqui é que eles não são opostos. São, na verdade, dois lados da mesma força fundamental. Então, o ponto crucial é este. Todo o universo físico e a nossa vida interior, privada, são, na verdade, uma projeção. Uma projeção da qualidade da conexão entre essa força de doação e esse desejo de receber. Isso, claro, levanta uma questão bem óbvia. Se existe só uma única criatura, Adam, como é que a gente se percebe como bilhões de eus separados? Bom, o processo é descrito como uma fragmentação. A criação como a gente conhece aconteceu quando, para dar independência à criatura, a força de doação quebrou o desejo original em bilhões de pedaços. Cada um de nós é um desses pedacinhos, com uma centelha adormecida que ainda nos conecta a todos os outros. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa, o princípio do holograma. É como num holograma mesmo, sabe? Onde cada pequeno fragmento contém a imagem inteira. Da mesma forma, cada eu, que parece tão isolado, contém dentro de si todos os outros, e também o todo. O nosso eu não é só nosso, ele apenas pensa que é. E aqui a gente chega num paradoxo central. Se a humanidade é, na verdade, uma única criatura, porque quanto mais a gente se conecta externamente com a globalização, pior as coisas parecem ficar. Por que tanto conflito? E aqui está o nosso conflito central. Por fora, nós construímos um mundo totalmente interdependente, mas por dentro, muitas vezes a gente odeia essa conexão. Somos movidos pelo amor próprio. E aí fica a pergunta: como viver em um mundo todo interligado se a nossa natureza parece ser egoísta? Com tudo isso em mente, agora é hora de voltar à nossa pergunta original. Finalmente, a gente pode resolver o mistério de quem exatamente está lendo o livro. Então, quem é que realmente abre o Zohar? Quem é que sente aquele impulso de buscar esse conhecimento e entender o seu significado mais profundo?
não é um indivíduo isolado, é uma parte do todo, é a alma coletiva, aquele único e grande desejo começando a despertar. E essa é a peça final do quebra-cabeça. Quem está lendo o livro é a alma coletiva, uma alma que sofre de amnésia, que se esqueceu da sua verdadeira identidade. A leitura, então, se torna o ato de começar a lembrar. Ok, saber disso é uma coisa. Mas o que a gente faz com essa informação? Como é que essa revelação muda o cenário completo? E aqui vem a boa notícia. Ao finalmente revelarmos nossa verdadeira identidade, mesmo o lado negativo dela, esse egoísmo todo no mundo conectado, nós finalmente podemos enxergá-la. E se a gente pode ver, a gente pode começar a trabalhar com ela. O ponto crucial é este. A mudança não pode ser individual. Somos todos parte do holograma. Tentar uma mudança isolada não funciona, porque ninguém está realmente isolado. Nossos pensamentos, sentimentos e necessidades nem sequer se originam em um eu individual. Então, como se muda o todo? A chave, segundo essa sabedoria, está num princípio bem antigo. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas não como um mandamento moral, e sim como um método prático. Para mudar uma parte, é preciso primeiro influenciar o holograma inteiro. E ao influenciar o holograma, a mudança retorna para a origem. É assim que o cenário completo começa a mudar.